Boa noite, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Diego, falo pela Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje temos mais uma reflexão, lembrando ao pessoal que está fazendo tratamento espiritual que coloque sua água para fazer a fluidificação e também para, agora nesse momento, poder se acalmar, poder sentar num local confortável, né? Poder fazer a sua concentração. E agora juntos, né, vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma reflexão, conversar um pouquinho e, enfim, explorar um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos faz tão bem, né, que nos ajuda tanto no nosso dia a dia. Então convido a vocês, quem quiser pegar o Evangelho, eu peguei um trecho aqui, né, que é o capítulo 11, a primeira parte lá, a número 1, da 1 até a 4, que é o maior mandamento. Aqui faz referência ao Evangelho de Mateus. Então vamos lendo juntos e tentando fazer algumas reflexões e, enfim, tentando exemplificar no nosso dia a dia. Vamos lá. Parte 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus. A parte 2 agora. Fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. E a terceira parte. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: Restitui-me o que me deves. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E, se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu pai
que está no céu vos tratará se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. São Mateus capítulo 18. E aqui, né, a explicação agora dos nossos irmãos aqui, dos espíritos. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríeis para que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então aqui, meus irmãos, se a gente pegar esses dois mandamentos, né, que é amar a Deus acima de amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então, nessa história, nessa parábola, esse Senhor, né, que ele compara com Deus, ele oferece a chance, né? Ele não chega a dar o perdão, mas ele oferece uma chance para o servo, né? Para que ele consiga restituir, pagar as suas dívidas. E então esse servo, né? Vamos colocar no lugar desse servo, né? A gente está cheio de dívidas, né? Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, devendo muito ainda, né? E como é que a gente espera ter o perdão, né, do nosso Pai, se a gente não consegue perdoar o nosso próximo? Então, como é que a gente quer... Se a gente quer, às vezes, no fundo, que Deus tenha dois tipos de justiça, né? Uma justiça para conosco e uma justiça para os outros. Então, é uma forma bem até que ajuda, né, a gente a discernir as coisas, o bem do mal, ou uma ação que às vezes eu estou em dúvida se seria correto ou não. Se outra pessoa fizesse, seria correto? Se não, então se eu fizer não vai ser, né? Então é outra forma também de nos guiar. Então como é que a gente vai querer o perdão se a gente erra? Como é que a gente não vai perdoar os outros, né? Então é um princípio que a gente tem que ter, lembrar, né, dessas palavras de Cristo, né? Amar o próximo, amar os vossos inimigos, perdoar, orar pelos inimigos também. Então, são muitas coisas que, no primeiro momento, parece distante, parece difícil de fazer, mas são ensinamentos que a gente precisa refletir e precisa incorporar no nosso dia a dia. Então, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, pessoas que a gente não compreende, não acha as coisas injustas. Então, a gente precisa começar mais a enxergar o lado do outro, a perdoar, porque às vezes o que o outro sabe, às vezes o que ele conhece, não é o que a gente conhece. Às vezes ele, né, um irmão nosso que às vezes a gente vê que está errando, às vezes ele não está vendo isso, né? Às vezes ele não está enxergando. E com que moral a gente tem para também julgar, né?
quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Lembrando de Jesus. Então, né, estamos todos aqui aprendendo, vencendo as nossas más inclinações, tentando progredir. Então, o primeiro mandamento, que é o maior, é amar a Deus, né? E o segundo, amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, vamos pensar, né? Se a gente fizesse para o próximo tudo que a gente queria que fosse feito para a gente, se a gente tivesse o mesmo cuidado, né, com as pessoas, ou a mesma preocupação, o mesmo empenho, o mesmo entusiasmo com as coisas. Vamos dar exemplo, né? Às vezes dentro de casa mesmo. Se a gente tivesse a mesma preocupação, o mesmo empenho com nossos familiares, né, que a gente tem com os nossos próprios compromissos, as nossas próprias coisas, o quão melhor seria a vida do próximo, a vida dos nossos familiares, por exemplo, né? Se a gente fizesse essas mudanças de pensamento, de hábito, de consciência, e se isso, né, modificaria a vida, né, ao nosso entorno, pensa se ao longo do futuro, né, com a nossa evolução, se todos fizessem isso, o quão, né, o quanto a gente evoluiria, né, como sociedade. Não é que ele fala, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando a gente pensa mais no próximo, quando a gente quer, né, faz o que a gente gostaria que fizesse pra gente, a gente faz pro próximo, a gente destrói o egoísmo, né? E quando os homens as tomarem por normas de conduta e por base das suas instituições, compreenderão verdadeira fraternidade. Então, no momento que isso for a regra e não a exceção, né? Aí sim, todas as instituições, as nossas sociedades, governos, enfim, como um todo, né? A gente vai conseguir progredir e aí sair realmente, né? Nesse momento já não vamos mais estar em um mundo de provas e expiações e sim já em nível de regeneração para mais, né? Então, acho que são duas coisas que a gente precisa estar sempre lembrando, né? Da nossa oração. Sempre falo, né? De vigiar os pensamentos. Falo e esqueço. Mas são ensinamentos muito importantes para a gente estar focado no nosso dia a dia, a gente estar consciente no nosso dia a dia, a gente não ficar no piloto automático, que é comum, né? A gente normalmente acaba esquecendo, liga o piloto automático e vai vivendo um dia após o outro, né? A gente tem que parar, tem que refletir, tem que se questionar se a gente está fazendo o melhor, né? O que a gente pode para com o próximo, se a gente está amando a Deus, né? Se a gente está orando, se a gente está agradecendo, se a gente está louvando. Será que a gente está fazendo isso? Então, amando a Deus, amando o nosso próximo, né? Querendo o bem, fazendo o que a gente gostaria que fizesse pra gente. Então, a pessoa está passando dificuldade. O que eu gostaria que fizesse, né? Se eu estivesse na mesma situação. E fazer. E sair, né? Sair da inércia, né? Fazer ação. Porque também não adianta a gente só ficar aqui lendo e pensando e não agindo, né? Uma das principais. A gente não está aqui à toa, né? Nesse mundo. Estamos aqui para poder. É um planeta escola, né? Então a gente está aqui para realmente aprender, botar em prática. A gente vai errar, vai cair, mas vamos levantar, vamos aprender com os erros e aí essa é a vida, né? E a gente vai, né, dessa forma, nessa atitude, vamos ter sempre pessoas próximas para nos auxiliar, nos apoiar e, né, a gente não está só, a gente, né, lembrar de Jesus, de Deus, de pedir ajuda quando tá, né, quando a gente precisa, para realmente a gente se ajudar. Se a gente não precisasse de ajuda, não precisasse de mais gente, a gente não viveria em sociedade, né? Não seria uma das leis, né?
Então, realmente, a gente está aqui para se ajudar, evoluir junto, né, um ao outro se auxiliando, se amando e, né, em busca de ser feliz. Então, a ideia é seguir nessa linha, né? Certo, meus amigos? Espero que tenha feito sentido, tenha despertado bons sentimentos, boas ideias, enfim. Agradeço a atenção de vocês até aqui. A gente convida vocês a seguirem o canal, que não segue ainda, apertar o botão do sininho para receber as notificações, curtir se você gostou do vídeo e compartilhar com quem você ama, quem você acha que pode ajudar, né, essa reflexão possa auxiliar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.